Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos, aqui no livro de Salmos, Salmo 51, versículo de número 12, a palavra do Senhor diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Este final de semana estive meditando neste salmo, até na nossa mensagem do dia de sábado, eu comentei aqui baseando também nesse salmo, mas aqui algo que me ficou muito forte dentro desse salmo foi esse versículo de número 12, quando fala de restituição. Vou repetir a palavra restituir, restituição. Nós ouvimos muito esta palavra em diversos meios, muitas das vezes naquele contexto de pedir restituição financeira, restituição de família, restituição e restituição de muitas outras coisas, aspectos, assim sucessivamente, até mesmo campanhas de restituições. Não sou contra isso, tá? Mas eu só quero relembrar. Algo que me chamou muita atenção aqui, somente para recordar que Davi, após ele haver cometido um pecado duplo, que seria o pecado de adultério juntamente com um assassinato, ele, através do ministério de Natã, ele foi conscientizado do seu pecado e ele recebeu o perdão, certo? Se a palavra também vai relatar que mesmo ele recebendo o seu perdão, ele se põe diante de Deus em oração, ele se prostra diante de Deus em oração, e aqui ele chegando no versículo 12, ele está bem consciente e ele suplica a Deus, ele fala: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Esta alegria é algo primordial, é algo de muita e suma importância para todo cristão, para toda pessoa que teve uma experiência, ou que seria que tem, ou que teve uma experiência única, pessoal com Jesus Cristo. E Davi, ele pode expressa isso muito bem, porque era um homem que tinha e teve uma íntima comunhão com Deus, de tal modo que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. E uma das razões porque ele é considerado um homem segundo o coração de Deus era porque ele, não é porque ele não pecou ou não pecava, é porque ele tinha esse vínculo tão profundo de postrar-se, de ir-se diante de Deus em busca de um quebrantamento, ou encontrar esse quebrantamento e estar ali nesta busca diária, neste processo de não distanciar-se de Deus e de querer fazer as coisas de acordo que Deus o determinava. Aqui ele está pedindo que Deus restitui a alegria que ele havia perdido. Ele havia perdido, e é muito perigoso para um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ele perde esta alegria da salvação, porque sem esta alegria você pode cometer diversas coisas ruins, pode cometer muitas coisas que não agradam a Deus, entende? Então, aí ele começa a pedir para que Deus restitui esta alegria, entende? A alegria, o prazer de ir à casa de Deus, o prazer de estar-se com Deus, entende? O pecado que ele havia pecado, havia tirado. Por mais que Deus havia perdoado, mas ele não se perdoava a si mesmo. Aparentemente o que dá a entender era isso que estava ocorrendo com Davi, que ele não se perdoava, ele se sentia culpado, ele se sentiu um homem amargurado.
Porque o pecado tem essa força de levar nós a uma angústia, entende? E isso foi a força do pecado, levou Davi a ter uma angústia, a ter uma tristeza, mesmo depois de ser perdoado, porque ele não tinha essa alegria. E ele fala: Senhor, restitui a alegria da tua salvação, restitui, eu quero esta alegria, dá-me esta alegria que eu tinha antes. E aí nós vimos que ele pede essa alegria, e eu quero dizer para você nesta manhã, que também se faz necessário talvez você suplicar a Deus, você que também talvez já não tem mais esta motivação de até ler a Bíblia, ou você não tem mais prazer de cantar, de orar, entende? De congregar, você não tem prazer em relacionar-se com as pessoas, você não tem mais amigos, e assim eu podia citar aqui inúmeras, talvez situações similar a que Davi passou, que nós também podemos passar. E muitas dessas situações adversas está ligada a este fator da perda dessa salvação. Agora, por que perdemos a salvação? Esta alegria da salvação? Por causa que somos pecadores, e muitas das vezes o diabo ele leva nós no tronco, entende? Num beco sem saída, e vai nos afastando, vai nos amassando ali, vai nos apertando, e a pessoa não busca Deus. Eu quero dizer para você, aprenda-se com Davi, postrar-se diante de Deus e buscar pelas suas misericórdias, pelas suas piedades, pelas suas compaixões, e falar: Deus, tenha misericórdia de mim e restitui-me, restitui a alegria de estar contigo, a alegria de haver te conhecido, a alegria de caminhar contigo, a alegria de ouvir a tua doce voz, a alegria dessa comunhão. É prazeroso, entende? Que essa alegria que vem da parte de Deus para o nosso coração é a mesma presença de Deus. E o pecado ele tem essa força de tirar, ou seria sujar, de afetar esse relacionamento, essa presença. E aí uma pessoa que experimentou, que provou, com certeza vai se sentir essa necessidade. É isso que Davi se sentia. E aí ele fala também, tem muito que falar acerca desse ponto aqui de restituição, mas não dá para me falar. Eu só vou na segunda parte do versículo 12, quando ele diz assim: e sustenta-me com um espírito voluntário. E eu creio que Davi aqui, ele a lembrou quando ele chegou naquele momento que o exército de Saul, de Israel, estava diante de Golias. E quando ali Golias estava afrontando todo aquele exército, e ninguém tinha coragem de enfrentar o Golias, e de repente Davi, com aquele espírito voluntário, olha bem, vou exemplificar aqui claramente para você entender o que é um espírito voluntário. Davi, com aquele espírito voluntário, ele se prontificou entende? Guerrear contra o Golias. O que acontece agora? Que Davi, ele parece que já não tem aquele espírito voluntário, havia saído dele, entende? Ele estava sem essa disposição. Talvez você também está assim, já não quero participar de nada. Talvez até mesmo na vida secular, você perdeu já o prazer, você perdeu esse espírito de voluntário, de querer cooperar, de querer ajudar. Talvez na igreja você também não tem mais vontade. Talvez tenha motivos, pode até ter motivos, certo? Mas nesta manhã Deus está te levando, através dessa palavra, está nos levando a nós chamar a Deus e pedir: Deus, eu quero esse espírito voluntário, restitui, sustenta-me com esse espírito voluntário, esse espírito de querer e poder ser participativo em os afazeres da tua obra, em os afazeres da casa. Muitas vezes muitos entram em depressão porque perde também esse espírito voluntário, entende? Perde, e aí já não quer fazer nada. Você viu aquelas pessoas que dizem que já não quer, não tem ganas, não tem desejo, não tem força para nada, porque falta também esse espírito aí.
Isso não só no sentido espiritual, senão em um todo. Então aqui Davi, ele está falando: Senhor, sustenta-me com o espírito voluntário, aquele espírito que eu tive contigo antes, entende? Que ele se prontificava, entende? Que Deus nesta manhã, ele vinha nos dar, nos conceder cada vez mais esse espírito voluntário. Que a nossa oração seja essa: Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Senhor, sustenta-me com a tua destra. Senhor, me dá força. Que o Senhor te dê força, te dê alegria, te dê ânimo, te dê motivação. Que a minha oração para ti nesta manhã seja essa, ok? Que Deus te abençoe nesse dia com muita alegria e um espírito voluntário. Amém?